Boa noite. Hoje, quinta-feira, 8 de julho, e a live sobre as 5 defesas que nós utilizamos e nós não sabemos que estamos utilizando essas posturas de defesa. E aqui nessa live hoje, além de conhecer, de reconhecer essas posturas de defesa, você vai também saber o que fazer com essa informação, porque essas posturas de defesa que nós usamos e não sabemos, elas são como pedras na mão. Nós caminhamos na vida com essas nossas pedras na mão e é assim que a gente vai lidar com as pessoas, com a vida. E as coisas acabam ficando um pouco complicadas muitas vezes. E o que é importante, principalmente? A questão dessas nossas defesas que nós utilizamos e nós não sabemos. É muito importante a gente falar sobre essa nossa ignorância. A ignorância no sentido de não saber. Não é a ignorância no sentido de não ter conhecimento. Mas Einstein já dizia que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber, que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Ou seja, quando a gente ignora algo, quando a gente não sabe que isso está acontecendo, esse universo não existe para nós. E aí aconteceu uma situação muito interessante que eu fiquei refletindo, eu já queria ter até gravado um vídeo sobre isso, sobre essa minha ignorância, onde ela se tornou bem perceptível e eu achei legal de trazer, acabei agora incluindo essa experiência aqui na live. Esses tempos, há quase um mês atrás, o nosso cachorro, nosso labramor, ele começou a passar mal, ficou doente e estava com um problema respiratório. Então nós levamos no veterinário, voltou para casa com medicações, ficou usando as medicações e aquilo 3 dias e não melhorou. E, bom, aí falando com o veterinário por telefone, aumenta a dose da medicação, não melhorava. Eu tive uma intuição de ligar, de falar com uma amiga minha, com a Cris, que inclusive eu indico ela bastante para os cursos de Reiki, ela dá curso de Reiki, ela inclusive a renda, quando ela ministra os cursos, ela faz doação para a ONG, para a ajuda dos animais, ela tem muita experiência com os cachorros. Bom, eu segui, claro, o que o universo estava me falando, liguei para ela, conversei com ela, e ela me disse na hora, Júlia, leva ele porque é grave. Pode ser isso, pode ser aquilo, nem me lembro que tudo que ela falou que podia ser. Mas você tem que levar agora. Só que óbvio que era de noite e estava chovendo muito. Era aquela noite que a Defesa Civil fez alerta de tempestade, de temporais, e estava realmente uma chuva muito forte, era 11 e pouco da noite. E ela me falou isso, leva ele. E eu falando, né, mas ele vai ficar lá no frio, ele vai ficar numa casinha, num caixote lá apertado. Júlia, a clínica veterinária tem experiência, eles lidam com isso, né? Só que ele é meu primeiro cachorro, eu sou mãe de cachorro de primeira viagem. Enfim, levei. E de fato, ele realmente teve que ficar lá internado. Hoje descobrimos que ele estava tendo uma descompensação diabética. Nós temos que aplicar insulina, o Dani que aplica insulina 2 vezes por dia no cachorro. E realmente foi algo que salvou a vida dele. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui ignorante, estava ignorando aquela gravidade daquele caso. Por mais que eu tenha experiências
ou conhecimento em tantas coisas, aquele sintoma eu não sabia que aquilo no cachorro era algo que era a ponto de ter que ir para o veterinário. Eu não sabia, essa era a ignorância. Então, tudo aquilo que a gente ignora não existe para nós. Ela, né, a Cris, não ignorava isso, porque ela passou muitas experiências com o cachorro, ela tem muita experiência, ela já falou, não adianta só você ficar dobrando ali a dose, não vai adiantar, a dose do remédio não vai adiantar, corre. Então, quando a gente se abre para essa percepção, seguir nossas intuições e abrir para não ser ignorante daquilo que a gente não vê, nós salvamos vidas. Nós salvamos vidas. Isso foi realmente, literalmente, o jeito que a gente acabou salvando a vida, né, do cachorro. Então, a gente vê a partir desse nosso universo, a gente vê a partir desse nosso mundo interno. E a gente precisa ter essa sabedoria de se ampliar também com a sabedoria dos outros, com a vivência dos outros, com a experiência que os outros tiveram e que podem nos passar. Nós agimos no mundo com o nosso conteúdo interno e nós agimos então com as nossas defesas, com as nossas pedras na mão, que foi como eu comecei ali a live falando. Nós temos nossas pedras na mão que nós vamos agir no mundo com elas. E saber dessas defesas é ter a chave que vai destravar aquilo que está difícil na nossa vida. Porque nós agimos no mundo assim, como algo natural. Então, na minha relação com as pessoas, eu tenho que carregar muitas pedras, isso fica pesado, mas eu não percebo. É natural para mim isso. A gente não nota que a gente está carregando sacos de pedra nessas nossas experiências. Então, as nossas experiências são como elas são, porque nós carregamos essas pedras que nós carregamos para lidar com elas. As experiências no mundo são, as nossas experiências são como são, porque nós usamos as defesas que usamos. E isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Mais importante ainda é entender que para essas defesas que você vai descobrir aqui, a nossa mente não dá conta. A nossa mente, ela não vai deter essas defesas. Não vai bastar eu falar tal defesa. Aí você fala, que legal, então eu vou usar o contrário. Não. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que acessar a energia, consciência que sustenta essa defesa. O que eu falei? A mente, nossa mente não vai deter essas defesas. Nós temos que ir na consciência. E há uma diferença entre mente e consciência. A nossa mente, ela vai interpretar as informações energéticas, a nossa mente vai interpretar a consciência, a nossa consciência. A nossa mente pequena, ela navega no oceano da consciência. A mente é como se fosse uma boia no meio de um oceano. A boia não consegue mudar aquele oceano. E o oceano é a nossa consciência que faz nascer em nós essas defesas que nós vamos ver. Então não adianta usar a boia para lutar contra esse oceano. Adianta sim nós sermos esse oceano, mudar o movimento do oceano. Nós podemos usar a boia para compreender essa energia consciência, podemos usar nossa mente para interpretar, nossa inteligência para interpretação, para ação, mas nós precisamos estar incorporados nesse oceano, precisamos ir a fundo nessa energia consciência e modificar isso. É só assim que a gente solta essas pedras, que a gente modifica
essas nossas defesas que nós utilizamos nas nossas relações. E nas nossas relações, inclusive, é importante salientar que a gente tem as dificuldades e que existe uma concordância em todas essas nossas relações, existe uma concordância da minha defesa, as minhas pedras que eu jogo para você e as pedras que você joga para mim. Num nível oceânico ali, nós concordamos nesse nível energético que a nossa relação vai ser assim. Então, uma relação difícil ou mesmo uma doença, ela se refere exatamente a como nós reagimos energeticamente e psicologicamente às coisas. Existe um evento, eu vou reagir com 2 sacos de pedra, fulano reage com 1 saco de pedra, o outro com um caminhão e o outro com uma pedrinha. Como nós reagimos às questões da vida é que vão gerar nossa maior ou menor dificuldade. Gente, boa noite, obrigada pela presença. Compartilhem aqui essa live, que daqui a pouco eu vou começar a falar dessas 5 defesas que a gente utiliza, e elas são muito importantes e profundas, porque nós temos que acessar a consciência, a energia consciência. Não vai ser nossa mente que vai conseguir deter. Então não é uma coisa simples. Esses dias recebi até um feedback muito legal de uma cliente, ela disse: as lives são aulas, porque eu tenho que assistir 2 ou 3 vezes. Mas, de fato, não são só a questão das lives. O assunto é um assunto que a gente precisa refletir, estar aberto e internalizar para que isso aconteça na prática. Só com a cabeça, com a razão, não tem efeito nenhum. Bom, esses dias, no mês passado, de junho, que foi o mês dos relacionamentos, eu estava falando mais do curso Proteção e Defesa Energética, focando justamente nas relações, principalmente a abordagem da propaganda era mais ou menos assim: se você tem relações, melhore suas relações, enfim. E aí uma cliente me mandou uma mensagem, a imagem do curso e um comentário embaixo assim lá no WhatsApp: eu não tenho relacionamento, é isso que eu preciso agora, vamos trabalhar isso. Então não vou, tipo assim, como se aquele curso sobre as defesas e as relações, né, as defesas que a gente usa nas relações, não fosse para ela porque ela não tem um relacionamento. Então ela entendeu dessa forma. E aí foi muito interessante, porque foi o que eu falei para ela. O que acontece em todas as nossas relações, com todas as pessoas, desde o balconista da farmácia, ao frentista do posto, a relacionamento afetivo, relacionamento com a família, você vai usar posturas de defesa. E você vai atrair pessoas para a sua vida afetiva de acordo com essas pedras que você tem na mão. Se você vai se defender de determinada forma, que eu já vou explicar as 5 formas que a gente usa, você vai atrair pessoas que vão fazer você usar essas pedras, você se defender. E é justamente isso que você precisa mudar. Então o curso é para você, eu falei para ela. Tá? É bem interessante isso. Por exemplo, se você é uma pessoa carente, que você sempre está precisando receber atenção, nunca tem atenção suficiente, ou se, por exemplo, você vai se envolver com pessoas que não deixam você se expressar, que não deixam você ser você mesmo, se você tem medo de ser traído, se você é a pessoa que manipula de repente na relação e se sente sempre muito controlador ou muito tenso, nós usamos essas defesas sem termos consciência de que são defesas, sem reconhecer essas energias que sustentam essas nossas posturas.
E aí é que é necessário a gente curar as defesas, restaurar, eu digo, para não usar a palavra cura, restauração dessas posturas de defesa, para que a gente possa ter relações diferentes na nossa vida, mais condizentes com a verdade original que pulsa no nosso coração. Essas defesas que a gente usa, elas vão mostrar o que a gente não é. Ah, Júlia, mas a gente não é aquilo que a gente tem dentro? Esse paradoxo ele coexiste. Nós somos o que nós somos dentro, nós mostramos. Então nós mostramos as nossas defesas. Sim, fato. Só que justamente esses bloqueios, essas defesas, bloqueiam a nossa luz. Então aquilo que a gente se mostra no mundo, as defesas que a gente usa no mundo, essas posturas defensivas, elas mostram o que a gente tem dentro, que são os nossos medos, as nossas carências, as nossas dificuldades, e elas estão tapando a luz que a gente é. Saber disso mostra claramente a diferença entre aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, porque nós agimos no mundo da forma como nós não somos, porque a nossa luz original, será que a gente expressa essa nossa luz original? Será que a gente está agindo assim? Então essas energias, essas defesas que eu estou falando, elas estão no nível energético. O psicólogo William Reich, ele classificou 5 estruturas de caráter. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar disso. Essas estruturas de caráter, elas surgem a partir das experiências que nós temos na infância, principalmente na nossa relação com os nossos pais, pai e mãe, né? Pai, mãe e como filhos com os nossos pais. E essas experiências, elas acabam formando um tipo físico no nosso corpo, físico e psicológico. E ele agrupou em 5 grupos. É uma forma bem generalista de agrupar. Aí depois veio o Dr. John Pierracos, que adicionou a essa visão psicológica, comportamental do Reich, ele adicionou a dimensão espiritual. E junto com o Pierracos veio o trabalho da doutora Bárbara Brennan. E ela, que tinha a vidência dos campos de energia humano, ela trabalhou com a dimensão energética e com todo o sistema dos fluxos de energia que estão associados a essas defesas que antes eram apenas ali colocadas da forma psicológica de agir. Porque o que acontece? O nosso corpo físico, ele é uma cristalização, uma densificação, uma materialização da energia. Eu mostro de vez em quando esse aqui para mostrar os corpos energéticos, tá? Nós vamos cristalizar, densificar no nosso corpo as formas energéticas que estão ao nosso redor. E aí, pelo nosso tipo físico, nós podemos ver esses bloqueios do campo de energia, porque a gente pode observar o físico e pensar, esse físico é assim porque a energia está bloqueada de tal forma. E por que isso é importante? Porque quando a gente descobre o bloqueio, a gente vai descobrir o que está impedindo a gente de realizar a tarefa da nossa alma. Então, quem quiser realizar a sua tarefa de alma, fica aqui nessa live e compartilha para outras pessoas agora que vão saber das defesas, também saberem as tarefas da sua alma. As tarefas de alma são expressões que a expressão que a gente pode fazer, que a gente tem que fazer, a expressão da nossa individualidade aqui. Essa é a nossa tarefa de alma. E a gente tem, quando a gente consegue
expressar essa nossa individualidade aqui, a gente está pronto para executar a nossa tarefa mundial, que é aquilo que a gente pode dar ao mundo. E essas posturas de defesa que a gente usa sem saber, as pedras na mão que a gente carrega e fica jogando o tempo todo e acaba emaranhando, atravancando todas as nossas relações, elas escondem exatamente as nossas tarefas de alma, que a gente precisa clarear, tirar essas pedras para poder fazer a nossa tarefa aqui no mundo. Olha que presente que vai ser essa live. Compartilha com mais gente, para que todo mundo perceba essa questão desses endurecimentos, essas pedras na mão, esses endurecimentos energéticos, esses bloqueios energéticos. Eles vão, então, imagine pedras, né? Estava mostrando aqui como se a gente tivesse pedras aqui, ou bloqueios nesse campo de energia, vai fazer o quê? Com que a forma do corpo físico fique um pouco diferente. Então, saber das defesas energéticas é ter um guia para a sua realização pessoal. Se você agora que você vai descobrir as 5 defesas que você nem sabia que usava, vai saber que usa, e ainda vai conseguir achar, pelo menos apontar uma lanterna para a sua tarefa de vida pessoal e mundial. Isso é muito, muito importante, porque esse campo energético, esse campo de energia aqui que eu mostro, é um campo de energia universal associado ao nosso corpo humano, se chama aura. E é um corpo luminoso que cerca o nosso corpo físico. A aura, ela vai apresentar mudanças imediatamente quando a gente muda nosso pensamento, quando a gente muda o que a gente sente, quando a gente tem uma intenção diferente, esses corpos energéticos eles vão mudando também. Nas nossas interações cotidianas, nós vamos usar defesas porque a gente acha que tem um mundo perigoso. E aí, nessas interações negativas, repetidas que a gente faz de usar essas pedras, nós causamos um estrago, muitas vezes que se perpetua a vida toda nesse nosso campo de energia aqui. Nós causamos bloqueios que se perpetuam. Então vamos lá falar o primeiro tipo de defesa. Vamos ao primeiro tipo de defesa? Então, o primeiro tipo de defesa que a gente utiliza, primeiro, não é uma ordem, tá? Ah, sim, foi ótimo eu ter lembrado disso. Tem uma notícia triste. Nós usamos todos os tipos, tá? Não é só, eu vou falar 5 e você vai dizer, ah, eu sou mais esse. Não, a gente usa todos. Sinto informar que a gente tem uma porcentagem que a gente usa mais de um, mais de outro, mas nós usamos todos, infelizmente. Mas, felizmente, tem conhecimento para isso e nós vamos lidar onde diretamente na energia que sustenta essas posturas de defesa, na energia que sustenta esse bloqueio que foi criado na consciência. Vamos para o primeiro. O primeiro tipo, a primeira defesa que a gente utiliza é o medo. Essa postura de medo faz a gente se retirar, faz a gente recuar. E por que acontece isso? São pessoas que se sentem desconectadas do mundo. São pessoas assim encolhidas. Eu não vou conseguir passar numa live, que agora, eu já estou meia hora aqui falando praticamente, ainda tem todas essas posturas de defesa para comentar, né? Então, elas acontecem em alguns momentos da vida, quero pegar uma imagem aqui, infância, tá? Por alguns motivos, que se eu for falar de cada um eu vou demorar muito tempo. Mas vamos pegar a defesa, medo. Essa pessoa medrosa, ela tem medo da vida
Então é aquela pessoa que está sempre no mundo da lua, que não se conecta com os olhos, é aquela pessoa que ela não faz uma ligação com você, ela não se conecta com você, porque ela está no outro mundo. E de fato, ela deve ter bastante conhecimento da espiritualidade, porque ela se sente ameaçada aqui no mundo terrestre, assim. Então, ela vê tudo como uma situação de ameaça. São pessoas que não vão se conectar, aquela que está sempre desligada. Elas são mais fracas porque elas estão desligadas, não estão conectadas, ligadonas aqui. Por isso, por estarem mais lá no outro mundo do que aqui, elas são alvo de ataque energético. Elas são alvo de que as outras pessoas ataquem. E o que ela vai corroborar com isso? É verdade, o mundo é uma ameaça. E ela fica nesse círculo vicioso negativo. O que é necessário para essa pessoa observar? Imagine-se quanto que isso acontece na tua vida, em que momentos que você se sente ameaçado, acuado, que você vê a vida como uma ameaça, que você tem medo e que você não consegue estar inteiro, presente naquela conexão com alguma coisa, com alguma relação. Então, pensar em você, a primeira coisa é melhor. Antes de querer ajudar os outros, a gente tem que colocar isso para a nossa vida. Então, a necessidade dessa pessoa que tem essa defesa de se sentir ameaçada, com medo das coisas, é se conectar com a Terra. É fazer uma conexão com o mundo real. Sentir que ela tem um corpo e que esse corpo está aterrado, está vivo aqui na Terra e sentir conexão com a Terra. A tarefa de vida dessa pessoa, o desafio, justamente o desafio dela, é trazer a espiritualidade que ela tanto conhece, porque ela só quer escapar o tempo todo, quer viver no outro mundo. Trazer a espiritualidade para a materialidade. Esse é o desafio. Essa é a tarefa de vida. Então, atenção, estamos na primeira. Tá? Medo, tudo é uma ameaça, então eu quero escapar. Melhor não estar aqui, melhor eu ficar alheio ao mundo. Prefiro ficar no meu mundo, não me conecto com as coisas. Preciso o quê? Aprender a sentir meu corpo aterrado, conexão com a Terra e manifestar essa espiritualidade na segundo, segunda defesa. A segunda defesa é aquela pessoa que é carente, a eterna insatisfação. Falta tudo, nunca tá bom. Ela tem uma sensação de vazio ou de abandono. Quanta gente me fala isso. Eu também já senti. Ai, que vazio, que abandono, parece que falta e a gente sempre quer e aquilo nada tá bom. Essa é uma postura de defesa que vai fazer com que nós, quem tem a eterna insatisfação, vá querer do outro aquela satisfação. E o que vai acontecer? Ela vai sugar o outro. Ela vai sugar. Talvez você já tenha sido vítima de pessoas que sugam você. E elas sugam com os olhos, e elas sugam com o plexo, elas puxam. Tem muitos movimentos, tá, envolvidos nisso. Eu estou só falando as defesas e as tarefas de alma, mas depois eu vou explicar. Para cada tipo, existe... Aqui a imagem que eu ia mostrar, né? Até tinha esquecido de mostrar aqui. Para cada situação, deixa eu tentar mostrar uma mais
mais negativa, vamos ver assim. Ó, por exemplo aqui, né? Olha só como a pessoa escapa, tá? Ela tá escapando com o corpo áurico dela, isso acontece. E aqui eu vou dar um exemplo, ó, de uma cura, de uma restauração, que a gente tá trabalhando uma pessoa com a outra, emanando a energia. Só que tem que saber, por exemplo, se você pode ficar perto da pessoa ou não perto da pessoa. Porque no caso dessa pessoa que usa a defesa da carência, se você ficar de frente para ela, já foi, minha filha. Você vai se sentir sugada e vai dizer: Júlia, eu sou que nem uma esponja, pego tudo. Porque você não sabe observar que aquela pessoa usa essa defesa, ou seja, essa pedra na mão, e o ataque dela é fazer cordão e puxar a tua energia, e você está lidando com ela sem saber disso. Quando você descobre como que você vai lidar com uma pessoa assim, você vai saber que você não vai poder ficar bem de frente para ela, e você vai saber o que você vai emanar e como, porque tem defesas que não aceitam uma intenção, você não pode nem intencionar, porque ela vai sentir no campo energético e ela vai modificar o comportamento. Tem outras que você tem que intencionar. Então, isso tudo é assunto do curso Proteção e Defesa Energética, que eu vou falar um pouco mais para frente, que justamente é um assunto que cada defesa, ela tem a sua cura, a sua restauração, para si mesmo e para ajudar o outro. Então, se eu tenho as 5, eu vou ter uma porcentagem de cada, eu vou curando em mim, e eu também vou conseguir observar na minha família, nos meus relacionamentos, o que as pessoas utilizam, e eu vou saber, com esse eu não posso olhar nos olhos, esse eu tenho que olhar nos olhos, esse eu vou intencionar um tipo de energia, com esse eu vou imaginar um escudo. Então, existe isso da gente poder saber lidar com cada defesa para poder trabalhar na energia consciência que sustenta essas defesas e melhorar os nossos relacionamentos. Bom, então estamos lá na segunda defesa, que é essa pessoa que suga, que é carente, enfim, que vai sugar, inclusive, com os olhos a tua energia. E o que é necessário essa pessoa, ou se é você mesmo que está sempre insatisfeito, que nada preenche, a sua tarefa de vida, justamente, é se sentir completo. Você precisa buscar essa sensação do completo. Mas no começo da live eu falei, não vai ser com a tua mente. Ah, vou sentir completo. Não vai conseguir. Você tem que acessar a energia consciência da vida, da completude da vida para fazer essa restauração. E aí precisa entender desse sistema de energia, que é simples, mas você consegue fazer essa tua cura, essa tua restauração. E ali, encontrando naquele vazio interior que a pessoa tinha, encontrando que aquilo lá, que aquele vazio não é vazio, é cheio, que é cheio de vida, a pessoa vai se encontrar com esse coração cheio de vida e ela vai poder falar com o coração cheio, ela vai poder falar com a boca cheia de vida, ela vai poder falar da vida que transborda. São mestres naturais essas pessoas, só que estão encobertas por essa grande pedra que é essa defesa da carência. E quando essa defesa é retirada, esse mestre natural brota, porque ela vai falar com o coração transbordando. Vamos para a terceira defesa que a gente utiliza. Essa terceira defesa é aquela pessoa que tem o medo agora de ser traído. Então, a primeira, nós falamos do medo de ameaça, o medo da vida. Aqui nós estamos falando do medo de ser traído. E essa pessoa que acha, ela não confia em ninguém. Ela sempre está desconfiando. E essa pessoa ela vai ser agressiva.
Geralmente ela vai ser agressiva, porque ela vai agredir antes que você traia ela. E não precisa ser só na relação afetiva, porque essa traição, ela vai vir, a pessoa sente isso, que vem justamente das pessoas da família, em quem ela teoricamente mais poderia confiar, mas ela não confia. E ela vai ser mais agressiva com as pessoas mais próximas para que aquilo doa antes da traição doer, tá? Então ela é uma pessoa que vai intimidar os outros, que vai dominar os outros. Às vezes você está sendo assim. Às vezes o que você precisa, tua tarefa, é aprender a confiar. Aprender a confiar. Aprender a fazer ligação sincera e verdadeira com as pessoas e com o mundo. E é assim que essa pessoa, quando dissolve essa defesa, solta essa pedra na mão, vai ajudar outras pessoas a fazerem conexões sinceras e verdadeiras com o mundo, com projetos grandiosos. É muito lindo achar a nossa luz, né? Vamos para a quarta defesa. A quarta defesa é aquela pessoa que se sente sempre controlado ou humilhado e que não consegue se expressar. Então você conversa com ela e ela não... Você vê que ela não expressa tudo. E ela vai ser aquela pessoa que geralmente é mais dependente num projeto, no trabalho. Ela depende do outro, da equipe, do chefe, do marido, da esposa, do filho, da mãe, não importa. E aí ela vai ficar dependendo, só que por ela não conseguir expressar a verdade dela, ela não aceita a submissão, só que ela depende. Então fica aquela relação assim, ah, tá bom, você faz, só que ela não concorda com aquilo que você faz. Então fica uma relação bem difícil, porque ela não faz, porque ela não consegue se expressar, mas ela não concorda com o que o outro está fazendo. E essa é uma defesa complicada, porque a pessoa se sente sempre humilhada, sempre se acha vítima, mas ela não consegue expressar por si. O que ela precisa aprender? Qual que é a tarefa da alma? A tarefa de alma aqui é aprender a ser livre, aprender a expressar a sua criatividade, aprender a expressar alegria, aprender a expressar a sua criatividade e a sua alegria. Essa é a tarefa. Quando ela tirar essa pedra, quando ela desbloquear esse canal, esse caminho, restaurando essa defesa, ela vai poder expressar toda a sua criatividade e ela vai fazer qualquer coisa muito bem. Então aqui o dom, o talento, aquilo que ela precisa expressar no mundo vai poder fluir. Esse caminho vai estar desbloqueado. E a quinta defesa que a gente utiliza é ser perfeito demais. Autocontrolado. Tudo sempre muito perfeito. O autocontrole. Por que acontece isso? Porque quando a pessoa se sentiu rejeitada em um determinado momento da vida, ela criou essa defesa de perfeição. Porque se ela for perfeita, ela não vai ser rejeitada. Então você observa esse tipo de pessoa, tudo na vida dela é perfeito. Geralmente, inclusive, elas podem ter boa condição financeira, elas têm boa aparência, até o campo energético delas é perfeito, é tudo perfeito, elas não têm problema, elas ajudam os outros, elas têm sucesso, a aparência delas é linda, a família é perfeita. Só que qual é o problema aqui? Então, se é tudo tão perfeito, por que isso é uma defesa?
porque ela tem medo de se sentir rejeitada. Ela não faz conexão com o eu profundo dela. Ela não tem conexão, não tem entrega profunda com ela mesma. Às vezes, ela nem sabe que existe um eu. Eu explico no curso Proteção e Defesa Energética, que fala sobre isso, que existe a estrela do âmago, e essa pessoa, ela nem sabe que existe essa estrela do âmago. Ou, às vezes, ela supõe, mas daí ela já deixa de pensar, porque melhor ficar perfeito assim. É muito interessante, tá? É muito interessante. Já vou falar sobre as habilidades, só um pouquinho. A pergunta aqui eu já vou chegar lá com novidades, que tem um presente aqui, um presente para quem está assistindo a live. Vamos continuar na nossa quinta defesa. O que essa pessoa precisa, perfeita? Abrir o coração. Achar o eu, achar sua conexão com o seu eu. Essa é a missão de alma. Quando ela se acha com o seu eu, também no mundo ela vai expressar, a sua tarefa de mundo é inspirar os outros com o seu amor. Qualquer que seja a atividade aqui. Vocês viram que nessas 5 posturas de defesa, qualquer que seja a atividade que a pessoa executa, ela vai inspirar com o seu amor ou expressar a alegria em cada, defesa. Então pense no modo como que você interage com as pessoas, com os outros. A gente sente às vezes uma energia, a gente sente que a pessoa empurra energia para a gente. O que você faz quando você sente isso? Você sente um ambiente pesado, a pessoa te olhando ou empurrando, aquela inveja, enfim, você sente. Você empurra de volta? Na maioria das vezes, a gente interrompe aquele fluxo ou a gente recua. Mas quantas vezes que a gente quer se conectar com a pessoa e aquele outro escapa, você não consegue fisgar ele? Ou então você quer escapar justamente das garras de alguém que está te fisgando? Ou você se entristece e se retira, fica triste quando alguém é agressivo, porque vai usar aquele medo lá da traição, a pessoa muito agressiva. Ele sempre está certo, sempre é ele que tem razão, você vai ficando o quê? Encolhida, triste. Então, nós precisamos aprender a interagir de maneira saudável com essas energias. Todas as nossas atitudes, essas defesas, são sustentadas por energia, consciência. Consciência é energia. E é a consciência do medo, consciência da traição, consciência da rejeição, que sustenta essas defesas. Então não basta dizer muda, nós temos que incorporar a nova energia consciência. E para isso eu fiz o curso Proteção e Defesa Energética, que eu explico cada uma dessas defesas, como que se restaura em si, no nível da energia consciência, ou seja, no nível do nascimento, de sustentação, como que você lida com os outros também. Tem muito assunto sobre, falta 15 minutos para terminar a live, e eu só falei dos tipos de postura e o que elas estão escondendo, a tarefa de vida que elas escondem e que brilho, que meu Deus, que chave é essa maravilhosa, que se a gente consegue abrir, destravar essas defesas, nós acessamos diretamente nossa tarefa pessoal e mundial. O que mais a gente tem para fazer aqui se não é realizar isso? E tem essa chave nas mãos com o curso Proteção e Defesa Energética, que inclusive está lá no link da bio
Depois vocês podem ir lá, clica no link laranja da bio e saiba mais sobre esse curso. Se tem algum aluno meu aqui do curso Proteção e Defesa Energética, estudantes, manifestem-se sobre o que acharam do curso. Todo mundo que está aqui, eu vi que já entrou gente aqui. Oi, Letícia, te vi agora. Podem comentar sobre esse curso Proteção e Defesa Energética. Eu vi que tem alunos também do Bioquímica das Emoções, mas estou falando aqui do Proteção e Defesa, o quanto é importante a gente acessar essas novas energias consciência. Como que a gente vai acessar isso? A gente vai ter que ter a nossa mente aberta, aquela boia, para a gente poder ver que a gente está num oceano, porque se a gente está com a mente fechada, a gente fica no nosso universo de boia. E ainda acho o máximo. Lidando com os problemas no nível da boia. Não vai conseguir resolver nada. Essa boia tem que estar aberta. Aberta e perceber, uau, eu estou em um oceano. E aí o que acontece? A gente abre o coração. Coração aberto é se fundir, incorporar-se nesse oceano. E aí o que a gente sente? Humildade aberta, uma vontade de realmente modificar essas ondulações do oceano. Em vez de ficar nesse medo da traição, em vez de ficar nessa carência que nada supre, nessa eterna insatisfação, deixa eu ver o que é isso. E aí mudar essas ondulações desse oceano, ou seja, ir para uma nova energia consciência. Dar conta de si mesmo, a autossuficiência energética, é o caminho que todos nós temos que ter. O meu objetivo, quando eu desenvolvi a ciência da comunicação energética, é justamente levar essa autonomia para cada pessoa. Porque, gente, nós temos as 5 defesas. Que porcentagem que eu uso? Eu preciso ir me curando. Não basta um atendimento com a Júlia, com qualquer terapeuta. A gente faz as terapias, sim, nós atendemos, nós fazemos com outras pessoas. Ótimo, maravilhoso, mas eu preciso ter meu autoconhecimento, minha autossuficiência para lidar com as informações que vêm no mundo, naquilo que eu vou buscando, no meu autodesenvolvimento. É muito importante, muito fundamental. E além disso, no curso Proteção e Defesa Energética, também eu falo das energias de proteção, que são energias consciência. Não é banho de arruda, não. Não é banho de sal grosso, não é receitinha de bater o galinho do alecrim ou do banho de canela. Não tem nada a ver com isso. Proteção energética é energia consciência. Você tem que saber que energia consciência que você vibra, e vibrando nesse nível de energia consciência, você vai ter essa proteção energética que você busca. Não basta imaginar luz azul e o raminho do alecrim. Não basta. A mente não consegue fazer essa defesa ou essa proteção. Não consegue. A gente precisa acessar o nível de energia consciência. E aí é que é a importância de estudar sobre essa comunicação energética. Identificar essas defesas, perceber e ajudar a si mesmo e os outros na base, nessa energia que sustenta. Imagina quanto que vale você identificar, né? Essas defesas em si, curar, restaurar em si, ajudar os outros e ainda saber qual que é a sua tarefa pessoal e mundial. Não tem preço? Não tem preço. Não tem preço. Porque esse é o conhecimento que a gente leva para o resto da vida. E as pessoas sempre comentam que o curso Proteção e Defesa Energética é um manual para a vida. Inclusive, lá no curso, eu fiz uma analogia com os animais também. Eu comecei a live falando do exemplo do nosso labramor, né? Nosso labrador que assustou a gente e a minha ignorância, né? Que não existia aquilo no meu universo de conhecimento. E lá no curso eu fiz essa analogia com essas defesas que a gente usa, porque, gente, se a gente usa essas defesas com todo mundo, vou com essas pedras na mão nas minhas relações, eu vou me relacionar com os meus animais com essas defesas também. E aí, que eles não usam essas defesas, mas eles vão somatizar exatamente as defesas que a gente está usando com eles. E a gente pode perceber, e inclusive, eu fiz uma aula
que foi um insight, né? Assim, algo que eu percebi no campo de trazer essa informação sobre a nossa relação com os animais e sobre para os veterinários também observarem os tutores, as defesas que esses tutores estão usando. Também vão ser assim com os seus animais e com os cuidados que despendem aos animais. E, por exemplo, assim, por que aquele que sempre é carente, imagina como que vai ser a relação com o animalzinho. Vai ser que nem a Felícia. Sufoca, aperta, abraça, fica o tempo todo isso e aquilo. Vai sugar do animal e ele não vai ter para dar. Talvez ele possa olhar agora, a partir, né, de repente, com esse conhecimento que o curso Proteção e Defesa Energética traz, o quanto ele pode ver que o animal é tão perfeito, aquele cachorrinho, aquele gatinho, ele é tão cheio de vida por si, por que ele também não é o dono, o tutor? E trazer justamente o aprendizado do cheio para si. Ou aquele que não confia em ninguém, que até é agressivo, e talvez pode até ser agressivo com os seus bichinhos de estimação. Pode aprender a confiar, pode ver a confiança nessa relação e curar suas defesas. Então eu coloquei isso lá no curso, sabe? Para rechear de como que a gente pode ver as nossas defesas o tempo todo, o tempo todo. Então, revisando aqui, nós temos a pessoa que vai usar as ameaças, vai ter medo, né? Sempre vai se sentir ameaçado, vai usar o se retirar. E o que vai acontecer? Ela não vai fazer conexão real. Aquela defesa que é se sentir abandonado, vazio, sempre carente, ela não se sente realizada. Aquele que se sente traído, que é agressivo, ele não confia. Aquele que é o controlado, que é o humilhado, ele não se expressa, mas também não aceita, não se submete a ninguém. Aquele que se sente rejeitado vai usar a defesa da perfeição, mas o que acontece? Não consegue amar ou fazer um encontro consigo mesmo. E só nós que trilhamos os nossos caminhos, só nós trilhamos o nosso próprio caminho. Por isso que você mesmo tem que fazer a tua restauração para você. E daí poder ajudar os outros. Ensinar depois os seus clientes, outras pessoas, que eles possam restaurar as defesas deles também. E melhorar, fazer com que aquelas defesas que viraram hábito na relação de agressão ou de carência, de exigência, de manipulação, possam se dissolver. Aí é que vem muito a questão de trabalhar a nossa capacidade perceptiva. A nossa capacidade perceptiva, ela facilita essa autoanálise e a abertura para a mudança. A dor que a gente cria na nossa vida, os bloqueios, os desafios que a gente cria, só mostra onde que essa energia está atravancada. E a gente precisa justamente destravar esse fluxo, eliminar essas crenças negativas e alterar positivamente a energia à nossa volta. E como o curso Proteção e Defesa Energética dá para fazer isso com tudo isso que eu mostro aqui na live, com todo o conteúdo que eu trago sempre no Instagram, que eu trago sempre conteúdo de muita qualidade, de muita informação. É necessário que a gente possa usar essa capacidade perceptiva. E vem um presente, faltando 5 minutos para terminar essa live, um presente para todos vocês que estão aqui. Lá no link da bio tem uma prática para trabalhar a capacidade de percepção. Essa capacidade perceptiva, ela é fundamental, é gratuita, tá? Gratuita, é só baixar, um pouco mais de meia hora, eu acho, de exercícios práticos. Tem vários exercícios práticos que eu fiz para que você pratique e amplie a capacidade perceptiva. Por que ampliar a capacidade perceptiva é importante? Para que você possa perceber essas defesas em si e nos outros. Saber que existem formas de olhar para essas defesas
a energia consciência que sustenta isso e alterar nessa raiz, na energia consciência, para então abrir a porta dessa felicidade plena, que é você estar junto com a sua missão de vida desbloqueada, sem mais essas posturas de defesa, e ajudar as pessoas com isso, e ainda saber manter a sua energia consciência numa frequência que te protege desses ataques das outras pessoas. Para cada postura de defesa, como eu falei, tem um jeito certo de você lidar com a consciência daquela pessoa ou com a sua. Tem um jeito certo de você acessar o campo de energia que se empedrou. Então, para desempedrar, precisa olhar o campo de energia. Para cada uma, não posso passar numa live, por isso que eu fiz um curso. E é um curso muito barato, simples de barato, porque é um conhecimento que é para a vida, para o resto da tua vida, que vai te trazer o encontro da tua verdade de alma. E você vai poder ajudar outras pessoas, então, né, vale muito a pena. Michele, ai que lindo, os cursos da Júlia são essenciais para quem quer compreender sobre a energia, inclusive o curso de proteção e defesa energética, vale muito a pena, sou aluna. É verdade, Michele, você é minha Mega Blaster aluna, que você também é do Bioquímica das Emoções, também fez a Energia da Criatividade, e é muito legal, gente. Eu estou sempre próxima dos meus, digo alunos, estudantes, porque somos todos estudantes, não sou eu a professora aqui, eu sou estudante junto, mas eu passo esse conhecimento sempre com o enfoque energético. Sempre. A bioquímica das emoções, que é a ciência da comunicação energética, sustenta cientificamente essa parte de todos os temas que eu trago aqui: proteção, defesa energética, energia da criatividade, tudo com enfoque científico energético. Neurociência, tem vários profissionais que trabalham. Física quântica, tem vários maravilhosos, tenho live aqui com vários profissionais maravilhosos, cada um na sua área, mas energia, esse é o foco. E a gente precisa trabalhar na energia, porque energia, consciência é tudo. Energia, consciência é a consciência que sustenta todo o jeito que a gente lida com a vida e com o mundo. É na consciência que precisamos mudar, trabalhar. E esse é o foco, energia, consciência. Tá acabando, gente. Então, assim, o caminho inverso da nossa dor, ele pode ser trabalhado. A dor ou a doença, ela está ligada à sua tarefa de vida. E o que você vai fazer? Vai perceber, então, o que está te refreando. Qual a lição que você tem que aprender? Faz essa pergunta para você. Qual a lição que você tem que aprender? Olha para a tua dor e para a tua doença. Ali vai estar a resposta. Compartilhem, gente, com quem também precisa aliviar sofrimentos, para quem quer uma vida feliz de verdade. Aliviar sofrimento está no nível da nossa consciência. A gente pode lidar com isso. A gente está no tempo evolutivo de lidar com isso. A cura, né, de cada um e a cura da humanidade depende dessa energia consciência, da gente modificar a energia consciência, a consciência que nós utilizamos na vida e no mundo. Perceber essas novas consciências coletivas e individuais, curar as defesas, identificar as defesas que a gente usa dos outros, saber lidar com elas, achar sua tarefa de vida, sua tarefa mundial, acessar com níveis de consciência que te protegem nessa vivência do mundo. A nossa maior necessidade humana hoje é perceber além do óbvio, é percepção. Então, aproveita o material gratuito que está no link da bio, que é sobre as práticas perceptivas, que ser perceptivo transforma a nossa vida, é o primeiro passo. A percepção é o primeiro passo para a gente desenvolver a comunicação energética, perceber a comunicação da energia que envolve a vida, como nós estamos envolvidos com isso,
e nós já estamos nesse tempo evolutivo, né? Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos. Material gratuito no link da bio sobre práticas perceptivas. Já estamos nesse tempo de sermos mais perceptivos, usar essa capacidade que todo mundo tem, a gente só não desenvolveu, mas a gente pode perceber esses movimentos. E o link laranja da bio, que é o curso Proteção e Defesa Energética, que é um manual para você soltar essas defesas e abrir a chave que abre a porta para essa tua tarefa de vida individual e mundial aqui. Poder ajudar outras pessoas e andar por aí se relacionando protegida, energia, consciência protegida, sempre com enfoque energético. Muito obrigada, gente. Compartilhem esse conhecimento que mais que chegue, que atinja mais pessoas. Pode salvar, Rita. Sim. Ah, não, a prática perceptiva, quando você clicar lá, você vai receber no teu e-mail e aí você vai poder assistir. Sim, ele é um vídeo, tá? É vídeo. A prática perceptiva são uns 30 minutos, um pouquinho mais em vídeo, vários exercícios que eu vou passando. Aí você pode assistir quantas vezes quiser, tá bom?